Você sabia que o Brasil é considerado um dos países mais depressivos do mundo, ocupando o quinto lugar no ranking da Organização Mundial de Saúde? Em comparação com a América Latina, o Brasil tem um índice de depressão mais alto ainda, com 17% da população apresentar a doença ao longo da vida, em média. Eu sou Angélica Mendes, esse é o podcast Diálogos, o podcast do Instituto Marx. E hoje, eu e o Ronaldo Marx, diretor aqui do Instituto, estamos recebendo a psicóloga Paula Vilela. A Paula é especializada em relacionamentos interpessoais no trabalho e comportamento alimentar pela USP. Fique conosco e venha fazer parte desse diálogo. Paula, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada por aceitar esse convite de estar aqui com a gente, falando sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, né? Esses níveis de depressão tão altos no Brasil, você você acha que se deve a quê? Angélica, primeiro eu queria agradecer a presença, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui nesse projeto que a gente está iniciando com tanto amor e carinho. Bom, quando a gente fala de depressão, a gente tem que entender que depressão, ela tem causas multifatoriais. Então, tem os aspectos genéticos, hereditários, tem o meio que influencia, né? E tem causas ao longo da vida, circunstâncias também ao longo da vida, que se essa pessoa já tinha uma predisposição, ela pode vir a desenvolver a depressão. Pensando nesse momento contemporâneo, né? A gente pode entender que esse momento que a gente está vivendo, né, relacionado às redes sociais, a dificuldade das pessoas terem um relacionamento, né, tete a tete aqui, igual a gente está fazendo agora, né, então esse distanciamento do relacionamento humano. Existe também hoje uma cultura sobre a sobrecarga, né, então quanto mais se faz, quanto mais se ocupado né, mais sucesso você tende a ter. Né? Então tem esse relacionamento com multitarefas e multitrabalho. Né? Nós temos um pós-pandemia aí, né, que traz sim um aumento significativo no número da depressão, quando a gente pensa, né, mundialmente falando. Enfim, tem várias coisas várias vertentes que a gente pode ir pensando aqui sobre essas causas multifatoriais da depressão. O Ronaldo pode falar um pouco mais pra gente, né, Ronaldo? Porque eu acho que, como empresário também, e tendo muitos funcionários, o senhor pode também dizer como que isso afetou, como que foi essa época, né? E como que a depressão afeta o andar, né, no dia a dia, no instituto, ou lá na loja, né, na sua loja. Inclusive, a Paula faz o atendimento psicológico, né? Correto. A sua empresa é uma das poucas empresas aqui em Barretos que dá, né, essa assistência psicológica para os funcionários, porque você entende que é importante, né? Sim, devido à minha vivência, também à minha formação humanista, esse enfoque, né, na questão humana, para mim, sempre foi a primordial. Mesmo estando no comércio, atividade na revenda de automóveis, na Marques Veículos, nunca deixei de ter esse olhar, né, para os nossos funcionários, nossos colaboradores, no sentido de como eles precisam estar bem, né, para receber bem, para, como eu digo, acarinhar, né, nossos clientes, as pessoas que nos procuram, e estando bem, quem está sendo atendido também vai se sentir, né, vai se sentir respeitado, vai se sentir muito bem atendido. Então, eu sempre tive esse olhar, né, de perceber as pessoas e na empresa também, hora que chega, né, de manhã, um bom dia, como é que está, tudo bem? Eu sempre percebia, às vezes, um ou outro, né, funcionário com um olhar um pouco mais tristonho, alguma coisa que eu percebia de diferente do dia a dia. Então, isso me fez pensar na necessidade de nós termos, né, também um atendimento para os nossos funcionários, um atendimento na área psicológica, onde eles pudessem ser ouvidos, onde os gestores, né, dos departamentos também pudessem estar trazendo algumas dificuldades que eles encontram. Então, o fator atendimento psicológico, para mim,
é fundamental, não só na questão empresarial, mas na questão do dia a dia das pessoas. A nossa sociedade é uma sociedade globalizada, capitalista, e ela tem muitas injunções, né? Eu coloco que elas são 3 principais: o individualismo, a competição e a concorrência. São fatores que pegam todos nós. E aí já cria uma condição um pouco diferente. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis, não é? Interdependente uns dos outros. Nós somos seres que vivemos em comunidade, em sociedade. E à medida que nós temos uma filosofia que nos coloca com a possibilidade do individualismo, isso é uma contradição na sociedade, né? Interessante. Então, a questão do atendimento, né, e das pessoas, eu coloco sempre que eu torço para que todo ser humano tenha a oportunidade, a possibilidade de, sabe, de ter acesso a um psicólogo, uma psicóloga, né, de uma terapia individual ou em grupo. Isso é importantíssimo. E dados os dias de hoje, né, da nossa sociedade estressante, conturbada, que exige muito das pessoas, das crianças, dos jovens, dos idosos, nós temos mais que se preocupar mesmo com a questão que é chamada de saúde mental de todos nós. É interessante porque a gente vê que a questão de trabalho, muito trabalho, leva a uma competição, a competição leva ao sofrimento, né? E tudo isso a gente pode colocar as questões também que nem todo mundo trabalha numa empresa que oferece, né? Então a pessoa que está passando por tudo isso que o Ronaldo descreveu, né? De competitividade, ou então até mesmo um problema pessoal, essa pessoa, se não tiver numa empresa ou se não tiver um tratamento especializado, vai seguir a deriva e às vezes até sem saber se tem depressão ou não. Como que funciona isso? Aí eu queria te perguntar também, até porque eu acho que caminha junto, como é que estão as políticas públicas nesse sentido, né? Em atendimento, fora o atendimento particular que a gente tem no hospital, no consultório, né? Mas como que funciona isso na esfera pública, né? Como é que você enxerga as pessoas que hoje estão dependendo desse tratamento pelo governo? Olha, Angélica, na sua primeira pergunta, né, existe a convivência em sociedade, o próprio trabalho, quando ele te proporciona uma competição saudável, o que que isso significa? Você se desenvolver através do olhar, do caminhar do outro. Então, se aquele outro se desenvolveu, cresceu, né, não, a gente chama de cristalizar. Quando você entra em crise, quando você passa por um processo de frustração, você tem a possibilidade de sair daquele lugar e se desenvolver, ou você fica ali. Se você fica ali, você adoece. Então, uma das doenças nesse processo de cristalização é a própria depressão. Então, no nosso processo de desenvolvimento, por exemplo, no trabalho, quando você tem um chefe, um gestor, uma pessoa que te impulsiona, né, que você admira, né, que ela está acima de você pelo processo do desenvolvimento dela, isso é uma competição saudável. Né? Então, esse ambiente, ele deveria te proporcionar esse crescimento através desse olhar de que eu posso me desenvolver pelo desenvolvimento do outro, por aquilo que o outro está me proporcionando. Mas a competitividade leva a gente para um outro espaço no mercado, né? É porque aí a gente vai entrar nessa esfera da sociedade do ter e não do ser. Então aí a gente fica pautado muito, quanto mais eu tenho, melhor eu sou, né? É o status quo. E aí eu trabalho isso muito, né, com os meus pacientes, com os meus clientes, que a gente tem que desenvolver o ser, o estar, e não o ter. O ter é importante, o ter é necessário, ele é, mas se ele é meu carro-chefe, ele vai me levar para um processo de comparação, entendeu? E isso pode sim gerar adoecimento emocional, com toda certeza. Aí não é um ambiente que proporciona saúde mental, não é um ambiente saudável em nenhum aspecto. Agora, sobre a sua segunda pergunta, o nosso país, ele nos traz altas cargas tributárias. E os salários, infelizmente, não acompanham essas altas cargas tributárias, né? Então, isso acaba interferindo no investimento quando a gente fala de saúde pública. Então, nós temos os centros de referência, os nossos CAPs,
né? As nossas UPAs que teriam que estar preparadas para receber pessoas com crises, em surtos, mas que na grande maioria das vezes não estão, porque não tem esse investimento em saúde pública. Então, teoricamente falando, nós temos, tá? Cada cidade tem o seu CAPS, tem o seu centro de referência, seu centro de atendimento. Mas na prática, hoje ainda deixa muito a desejar. Acho que o Ronaldo tem alguma informação a respeito dessa questão dos CAPs aqui em Barretos, porque eu sei que a gente tem CAPs aqui, mas também sei da existência do CAPS 4 e do CAPS AD, né? O CAPS AD seria o CAPS para pessoas adictas, é isso? Isso. Pessoas que têm a necessidade de serem atendidas porque têm um comprometimento, não é? Com o alcoolismo e com outras drogas. Então, o CAPS AD daria uma atenção especial para esse setor. E nós temos também o CAPS 4, é que quando as pessoas têm uma dificuldade maior, estão em crise, precisa de um atendimento mais especializado, onde a pessoa vai ficar acomodada, onde tenham leitos apropriados, não é? Uma semi-internação. Existe aí uma questão de lei, de normas, que colocam que para municípios com acima de 150 mil habitantes, até 200 mil, é que encaixaria um CAPS AD e um CAPS 4, não é? Acima de 200 mil? Isso, tá. A população Entendi. a partir de 200 mil habitantes. Eu acho que nem seria necessário isso, né? A gente se pautar por número de habitantes. Eu acho que é na cidade mesmo. A demanda, né? A demanda do local, do município, de uma região que tem problemas maiores, não é? E o meu enfoque sempre vai ser esse, não é? Eu acho que o Estado, a nível do Estado mesmo, ou município, ou União, tem que sempre ter um olhar, não é, para os seus habitantes, para os seus cidadãos e cidadãs. E os investimentos têm que ser feitos, não é? Nós temos que sempre priorizar o ser humano. Ele é que tem que estar bem, tem que ter qualidade de vida, tem que ter acesso às suas necessidades básicas, do transporte, como a Paula falou, citou a questão do salarial, não é? Nós temos que sempre olhar para que as pessoas tenham condições de ter acesso até aquilo que a nossa Constituição está dizendo como importante, né, necessidade básica para cada cidadão e cidadã, para cada jovem, não é? A questão da educação. Hoje nós vemos que, por exemplo, na questão da educação, há um sucateamento da escola pública, com baixos salários para os professores, não é? E um sucateamento mesmo do prédio, Físico. das instalações, não é? Qual o jovem que vai numa escola pública e não tenha uma modernidade, uma tecnologia, né, para ele ter acesso, computadores, que vai se interessar por uma escola que só tem um quadro, que é chamado quadro negro, um professor com um giz na mão, não é? E os jovens hoje ele conhece uma outra realidade que na escola dele não oferece. Então aí já é um desestímulo. Então nós temos que ter esse olhar de compreender, de colocar a escola, sabe, atualizada, ela dentro de um processo que vai estimular o jovem a sentir bem e ter vontade de ir para essa escola, ficar, né? não é? Então, vejo com esse olhar, não é? Essa questão financeira, Paula, ela interfere muito, né? As condições de vida no geral, porque a gente percebe que na população, não que não exista depressão nas faixas mais altas da sociedade, tem, né? Mas a gente percebe que a população mais pobre é impactada de uma forma mais forte, talvez. Pela questão do meio. Então, quando a gente volta lá no começo, quando você me perguntou, as causas são multifatoriais. Então, sim, independe da classe, independe da condição financeira. Mas pensa numa pessoa que vive num mundo, né, num ambiente onde ela precisa pegar 2, 3 conduções para ir para o trabalho, onde ela se alimenta mal, onde ela dorme pouco, onde às vezes ela sofre violência doméstica em casa. Então, assim, é muito difícil essa pessoa não desenvolver um quadro, né, algum transtorno emocional, porque o meio é muito hostil, né? Nós já estamos passando alguns anos da pandemia. Mas eu acredito que os resultados da pandemia ainda estão reverberando hoje, né?
Você acha que ainda está reverberando? Você acha que ainda tem pessoas sofrendo por conta do... Sim, Angélica. A faixa dos adolescentes que estavam na pré-adolescência, no momento da pandemia, que é a fase do desabrochar para a vida, para a sociedade, né, para os relacionamentos em grupos, e os idosos, tá, eu percebo dentro da minha experiência em consultório, foram as populações que talvez hoje sofrem mais as consequências do pós-Covid, né? Porque o momento que esses meninos, que essas crianças, esses pré-adolescentes estavam desabrochando para o mundo, né, onde eles se identificam na relação em grupo, nas tribos que a gente fala, né, eles ficaram trancados dentro de casa, né? E a relação, e essas relações se dão na escola. Essas descobertas se dão na escola. Então, é como se tivesse cortado um pedaço da vida, entendeu? E quando eles retornaram, muitos adolescentes desenvolveram transtornos de ansiedade e depressão pela dificuldade na interação social, e os idosos também, porque esses idosos participavam desses centros, desses grupos de apoio, prestavam serviços comunitários, né? Tinham, né? E é uma geração que não passou por esse não, eu não posso ir e vir, né? Óbvio, tivemos a fase aí da ditadura, não vou entrar nisso, mas, né, Era muito diferente, né? Essa Era liberdade do ir e vir, e eles perderam completamente. Então, vários idosos desenvolveram a depressão, não podiam estar em contato com os filhos, com os netos. Então, o pós-Covid, ele trouxe resultados significativos no desenvolvimento das doenças emocionais. Sim, e eu acredito também, Paula, que as sequelas ainda estão por vir. Muitas delas que não tivemos ainda o tempo suficiente para analisar e estudar quais são essas dificuldades que têm a ver, não é, com a questão da Covid, não é, que nos pegou, da pandemia. E isso ainda está, eu falo, a gente sempre precisa de um tempo, né, quando acontecem as coisas, para poder analisar quais são as diferenças do que, como que era e como é que está sendo. Você colocou muito bem, eu conversei com alguns professores, não é? E me disseram isso, que a partir dos 2 anos da pandemia, as crianças voltaram para as escolas com dificuldades de comportamento, de estar, de sociabilidade, porque elas ficaram isoladas por 2 anos, não é? O que não é comum. A criança, justamente ao contrário, ela precisa se socializar. A escola é um local, né, onde ela tem essa oportunidade. E à medida que ela se isolou, e com os medos dos adultos também, né? Porque o medo da morte, o medo do contágio, tudo isso passou, não é? Essa parte emocional, essa parte que tem a ver com os afetos, passou para as crianças também, elas sentiram isso, não é? Então, à medida que elas retornam para uma escola e têm que voltar para essa sociabilidade, né, sua parte social, elas encontram as dificuldades, porque ficou restrita, impedidas de fazê-lo por 2 anos, né? Tem uma coisa muito interessante, que, por exemplo, para quem tinha 6 anos na época da pandemia, 2 anos significa 1/3 da vida, né? E para quem tem 80, 88 anos, 2 anos talvez fossem os 2 últimos anos que a pessoa teria para aproveitar, né, da presença da família, e ainda tem essa questão, por exemplo, das redes sociais, né? Porque para você manter as pessoas em casa, um dos maiores atrativos, principalmente para os jovens, porque às vezes as pessoas mais velhas vieram de uma geração anterior, né, à internet, a toda essa tecnologia, então a gente consegue arrumar outras coisas para fazer. Mas a criança que já estava indo para o caminho da tecnologia, acaba que ficou o tempo inteiro no celular, né? E aí agora vai para a escola e leva o celular, e aí não quer chegar perto do amiguinho, tem medo de abraçar, e aí cai na tela, né? E a gente sabe que depois de muitas discussões por parte dos professores, por parte dos educadores e de psicólogos também, a respeito dos efeitos nocivos dos celulares nas escolas, né? Tarcísio aprovou a lei que homologou, né, a lei que proíbe o uso de celular nas escolas, né? Então, como que você acha que vai ser isso agora? Olha, isso é maravilhoso, né? Pensando no ponto de vista do desenvolvimento neurológico, né, psicoeducativo das crianças, isso é maravilhoso. Porque você falou muito bem. Nesta fase, né, do afastamento social por conta da pandemia estar acontecendo, as redes sociais, né,
elas propiciaram as pessoas a se manterem em conexão, né, em conectividade. Em contrapartida, né, veio esse movimento também, após o retorno, esse afastamento social, porque é muito mais fácil me relacionar com você pelo celular, né? Isso não vai me gerar frustração, né, expectativas, eu te respondo quando eu quero. Se eu te disse alguma coisa que eu não deveria ter dito, eu já tenho o recurso do apagar, Apaga. né? E esses aplicativos, né, de vídeos, né, esses vídeos engraçados, né, tem várias... TikTok. Exato, o Reels do Instagram, eles são vídeos muito rápidos. Então, quando a gente pensa nesse processo neurobioquímico, há uma liberação, uma descarga de dopamina, de serotonina muito rápida, que é muito parecida com o uso das drogas, dos entorpecentes. Aquela sensação A prazerosa liberação, e rápida. exato. E como é sempre muito rápido, eu quero mais, e ali eu vou ficando horas no meu dia, né? Então isso traz um processo de entorpecimento, né? Que me traz uma dificuldade em lidar com a vida real, com as frustrações da vida real. Então por que tantos jovens e crianças cada vez menores já têm traços, já têm comportamentos, já trazem sintomas de transtornos emocionais, seja ansiedade, o transtorno de pânico, a própria ansiedade, pela dificuldade na interação social, em lidar com frustração. Que traz um isolamento, né? É muito mais fácil. Isso, eu tive oportunidade também de conversar com algumas mães, né, de jovens e praticamente alguns adultos já, e que ficam nesse isolamento nos seus quartos, não é? E a preocupação é não conseguem tirá-los para o social, para a vida, né, externa à casa. Então isso também é uma outra consequência, né, desses tempos, não é? Desses tempos que têm as coisas positivas, mas elas trazem também transtornos, não é, de comportamento, de sentimentos, nas emoções, e os pais, obviamente, sempre muito preocupados, né, que é natural e bom isso, com os filhos, mas não sabem como fazer. Por isso é que eu coloco que é muito importante a questão dos profissionais, né, da área da saúde mental, que seja ampliado o número de contratações dos municípios, sabe? Em todos os setores, o setor educacional, no setor da assistência social, enfim, tudo aquilo que pode... O ser humano hoje está precisando muito ser ouvido, né? Esse isolamento em que a gente se coloca à medida que temos um celular, um computador na mão, faz com que a gente deixe de fazer uma coisa muito importante na nossa vida, que é a conversa, de estar junto da família, do pai, da mãe, dos irmãos, do avô, do tio, né? Tirou muito isso de nós. E nós precisamos resgatar aquilo que é bom para nós precisamos estar sempre resgatando, buscando que ele se torne presente. A gente tem que estar prestando muita atenção como é que a gente está vivendo, como nós estamos convivendo, para que a gente consiga. Isso só é por isso que o nosso, né, programa aqui do Instituto Marx é diálogos. Nós precisamos dialogar muito uns com os outros, retomar, não é, esse comportamento, essa forma de se comunicar, não só através de aparelhos, né, mas aquilo que nós temos de importante, né, que é a nossa capacidade de fala, também de ouvir, e a gente ter interações, não é? Nós precisamos resgatar as interações sociais. Físicas, né, verdadeiras, Sim, né? A gente exatamente. percebe que, primeiro, que eu acho assim que é uma coisa que eu percebo muito, que as pessoas que estão sofrendo disso não sabem ou não admitem. E eu acho que aí entra o estigma da doença mental. Ninguém quer, né? Ela faz tratamento, ela toma medicamento, né? Tem essa questão, né? E tem a questão também que paralelo a isso, contra isso, tem um movimento de pais que controlam os filhos através dos celulares e que não estão gostando nada dessa ideia de mandar o filho, a filha, para a escola sem o celular, né? Então a gente vê uma vitória por parte da população conseguir, né, fazer com que uma lei dessa
seja válida, passe a valer, mas ao mesmo tempo a gente vê que não agrada a todos, né, porque os pais agora estão vivendo uma insegurança de deixar os filhos sem o controle Uhum. do celular. E tem um outro dado também que eu queria falar com vocês, já existe uma lei, né, que obriga que todas as escolas públicas tenha pelo menos um psicólogo trabalhando, Sim. né? Você tem conhecimento, sabe se já está sendo aplicada? Tem alguma escola aqui em Barretos que tem? Sim, existem escolas públicas que existe a presença do psicólogo, né? Eu só não tenho acesso a essa informação se eles ficam o período todo, se são todos os dias, se esse profissional é acionado quando acontece alguma coisa, né? Porque mesmo nas escolas particulares, não necessariamente esse profissional fica todos os dias, mas é importante. Na verdade, é essencial que exista um profissional da saúde mental dentro das instituições de uma maneira geral, né? Nas empresas, nos hospitais. Eu falo assim, onde tem gente, a gente tem que estar inserido para a gente poder ter essa escuta diferenciada e até para os próprios professores, viu, Angélica? Porque hoje os professores estão vivendo um processo tão difícil de esgotamento emocional na relação com esse aluno, né? Porque cada aluno desse professor vem de um meio, vem de uma cultura diferente, traz essa carga emocional para a sala de aula. Né? Os próprios relacionamentos interpessoais dentro da escola, que é uma instituição de trabalho, né? Então, onde existem pessoas, existe conflito. Né? A questão salarial que os professores enfrentam, as crises salariais, né? A falta de valorização. Então, esse profissional, de uma maneira essencial, né? Precisaria ter, né? O acompanhamento, o suporte de um profissional da área da saúde mental também nas escolas. Então, não só para os alunos, mas para os professores, para os coordenadores, diretores, para toda a equipe. Tanto o professor, né, quanto o aluno. E aí eu acho interessante o psicólogo se manter na escola, porque a gente não sabe quando é que um aluno vai ter uma crise, quando é que vai acontecer alguma coisa e que a gente vai precisar, né? Porque às vezes, principalmente em se tratando de criança, às vezes a pessoa nem tem uma patologia, ela ainda está aprendendo a se autorregular, né? Então, às vezes, não é porque ela tem um problema, uma síndrome, talvez seja uma questão educacional, e aí a gente não sabe como intervir, né? A gente vê a todo momento o professor que pega no braço do aluno, e aí tem um monte de coisa que não pode mais, né, Ronaldo? Eu estou em Barretos, eu vim para cá em maio de 1984. Quando eu vim para Barretos não existiam cursos da área de humanas, era só de exatas. Né? Hoje eu fico contente porque nós temos, né, duas faculdades, né, uma universidade, a Unifeb, e também a Faculdade Barretos, que já tem os cursos de psicologia. Né? Então, nós somos contemplados, né, na nossa cidade com essa possibilidade. Então, é um número bem maior, não é? De estudantes, né, de jovens e de adultos, tem essa oportunidade de buscar conhecimento, né, na área do comportamento humano através dos cursos que são oferecidos e antes não tinha. Exatamente. Então, eu, né, que gosto dessa área de humanas, eu acho primordial a gente sempre ampliar esses setores, não é? Tanto que eu coloco que na parte minha comercial, que eu estou há mais de 20 anos, né, da Marques Veículos, eu coloco, nós vivemos num sistema globalizado e capitalista, mas o mínimo que nós temos que fazer e a responsabilidade é de humanizar esse capitalismo nos espaços em que a gente frequenta e a gente vive e convive com as pessoas. Ronaldo, acho que como você é muito conhecido aqui em Barretos por ser um empresário de sucesso, eu acho que pouca gente sabe que você também tem formação acadêmica em psicologia, né? Sim, sim. E você nunca quis atuar como psicólogo ou... Não, eu atuei até após a minha formação, que se deu em 1979, né? Portanto, há bastante tempo. Eu atuei 2 anos, né, atendendo crianças. Eu tinha um amigo que se formou junto, né, na mesma turma, mesma classe, e o Alexandre Ribeiro. E aí nós conversamos, ele se propôs a fazer atendimento com adultos e eu fiquei, então, atendimento com crianças. E eu trabalhei 2 anos, né, atendendo a criança e seus familiares, né, os pais,
a mãe Família. que levava a criança e tal. Então eu tinha contato, né, com a família e com a criança que tinha as dificuldades, né, que ela apresentava. Mas era um momento também de mudança da sociedade brasileira, né? Estou falando em 1979, 1980. A Paula já se referiu a isso. Nós tivemos um governo, um regime autoritário que se estabeleceu, né, através de um golpe militar de 64 até 1985, que foram 21 anos de regime autoritário, que nos tolheu muito, né, de evolução, de crescimento humanístico. É muito autoritário, né? Sim, foram tempos difíceis. O que eu estava querendo trazer, então, é a importância, não é? De Da a gente, psicologia. sim, da psicologia. Eu aqui, então, na área, eu coloco que sempre tem duas dimensões: a dimensão dos sonhos, né? E a dimensão da necessidade do trabalho, né? Então, o sonho nem sempre pode ser contemplado no momento que a gente deseja, não é? Porque aí nós temos a necessidade de ter o nosso ganho pessoal, nós temos que sustentar a família, nos autossustentar. Então, tem o trabalho, né? E eu precisei me dedicar muito ao trabalho, não é? Eu sou de uma família que eu coloco, e tenho o maior orgulho de dizer isso, de trabalhadores, né? Minha mãe era uma mulher que trabalhou muito, né? Ela é viva ainda, né? Está com 96 anos, vai para 97 agora em janeiro, que para mim é uma maravilha poder estar com ela. E meu pai, que, né? Ele conseguiu estar conosco até agora, novembro de 2022, depois ele veio a falecer, não é? Mas essa interação, essa parte humana é muito importante, da família junto com a gente, não é? Então, é uma coisa que eu sempre valorizo, valorizei, envolvido, né, com essa parte da sobrevivência, do trabalho, né, desse segmento que eu venho, né, morei 31 anos em São Paulo, onde eu nasci, vivi ali, minha esposa também, a Jane, e depois que viemos para Barretos. Esse trabalho, né, que é necessário desenvolver, óbvio, eu não pude fazer muita outra parte, né, que os meus filhos me ajudaram agora, que eles falam, vocês, né, me colocaram atenção, mas você não tem um sonho, você, né, e minha mãe, um sonho de fazer algo diferente, que não só o trabalho na área, né, do comércio, né, que eu sempre trabalhei no comércio. E realmente aí me caiu a ficha do que eles estavam dizendo, e realmente eu tinha muita vontade. Então esse instituto, ele é fruto desse sonho, dessa vontade, que agora, né, nessa minha faixa etária, aos 70 anos, é que eu pude estar contemplando, né, que é o sonho de poder fazer algo também diferente. Eu digo aqui localmente no município de Barretos, mas isso faz parte, né? Eu falo, a minha visão é macro, é de país, é de povo. Eu amo muito o nosso povo, tenho muito amor e muito orgulho de ser brasileiro, sabe? Então é um amor muito forte mesmo. E essa minha vida me fez ter esse olhar de querer mais para o nosso povo. Então falei, por que não a gente criar um espaço onde as pessoas possam desenvolver a cultura, o conhecimento, a ciência, né? É por isso que nós temos aqui uma biblioteca, né? Aqui à nossa volta, com mais de 3.000 exemplares, né? E que pode ser utilizado por qualquer pessoa, né? Qualquer jovem que deseja ler, pode fazer a leitura aqui no Instituto, pode levar o livro para casa, né? Depois ele lê o livro, traz de volta, leva um outro, porque o Instituto compreende que é através da leitura, que é importantíssima, através do conhecimento, que a gente se liberta, né? O conhecimento liberta e nos liberta para a vida, para outras possibilidades e para os sonhos também, que faz parte da necessidade humana. Eu queria pegar o gancho e, inclusive, dizer para o nosso internauta, né, e para as pessoas, todas as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que o Ronaldo, ele fala aqui do pão e do sonho, né, porque ele é um empresário, muitas pessoas conhecem ele aqui em Barretos pelo comércio dele, mas ele criou o Instituto Marx.
O Instituto Marx é um espaço de convivência aqui em Barretos, aberto ao público, que, como ele mesmo disse, tem uma biblioteca com mais de 3.000 exemplares, inclusive muitos títulos de psicologia, já que a formação dele acadêmica é em psicologia e ele é apaixonado por pessoas. A gente tem muita coisa de Freud aqui, né? Mas não só a biblioteca. O Instituto oferece palestras durante todo o ano, palestras que vão nos ajudar a pensar fora da caixinha, a pensar diferente, né? Então a gente acompanha uma agenda que já existe e a gente também aborda temas que às vezes não estão sendo tratados pela sociedade de forma tão intensa, mas que a gente acha interessante estar falando a respeito. Por exemplo, esse ano não teve, ainda não é uma data aprovada, mas no dia 25 de setembro ou outubro, Ronaldo? O dia da democracia. É outubro. Outubro, 25, né? No dia 25 de outubro, a gente fez um evento aqui, porque é uma data que a gente está pleiteando para ser o Dia Nacional da Democracia, né? Então a gente acompanha não só as datas que já estão marcadas, né, no calendário, como aquelas que a gente acha importante estar abordando, né? Para além da gente ter aqui yoga, xadrez, redação, pilates, né? Bordado. Então tem uma série de atividades aqui que eu acho que tem tudo a ver com saúde mental, né, Paula? Porque a pessoa ociosa tende a se deprimir. Sim, né? A gente chama esse termo, né, de sublimação na psicanálise, que é quando a gente ressignifica a nossa dor e transforma isso em algo positivo, em algo bonito. Então, toda e qualquer atividade que eu me proponho a fazer, seja física, seja intelectual, seja artística, ela sempre vai ser transformada em algo positivo, ela vai reverberar na minha vida em algo positivo, né? E a dor, o sofrimento, ela consegue ser transformada em algo positivo em lugares como esse aqui, né? Então, existem profissionais aqui capacitados, que atendem a população com todo carinho, né, as pessoas que estão interessadas nas atividades oferecidas. Tem o teatro emocional para as crianças aqui, né, que é super legal. Desenho com o professor Bruno. O desenho com o professor Bruno. Né, a gente tem a massoterapeuta agora aqui também. Massoterapeuta, curso de redação, né, para jovens, para adultos que vão prestar Enem, né, e também o vestibular. Então nós vamos ter com o professor Franco, né, essa atividade desenvolvida aqui, né. Você estava falando, Angélica, sobre o estigma, né, da doença mental. E eu fiquei até pensando no que o Ronaldo trouxe da vida pessoal dele, né? Hoje, de 10 anos para cá, eu percebo assim que a nossa sociedade, pensando no Brasil, tem um olhar de maior valorização, né, no cuidado da saúde mental, mas nós não estamos, né, onde a gente precisa estar ainda. Né, os investimentos, tanto em saúde pública, eu acredito que esse bate-papo, o nosso diálogo aqui, é a oportunidade que a gente tem, né, nós que trabalhamos diretamente com o público, né, de levar acesso à informação. Né, então, você tem que buscar o seu tratamento, né, o tratamento medicamentoso, o tratamento psicoterápico e as terapias alternativas, né, as atividades, de uma maneira geral, que trazem essa possibilidade da gente ressignificar essa dor, essa doença mental em algo positivo, né? Antigamente, quando existiam os hospitais psiquiátricos, né, exibia-se os trabalhos, né, dos internados, né, isso, através da dor. Olha os compositores, os maiores compositores mundiais sempre compõem quando estão sofrendo, em crise, em momento de dor e sofrimento. Isso é o processo da sublimação, quando a gente transforma algo ruim, o sofrimento, em algo positivo. Né? Estamos caminhando, hoje estamos muito melhor quando a gente pensa nessa atenção, né, de que é importantíssimo a gente entender que o cérebro é um órgão, como qualquer outro órgão do nosso corpo. Então, se o seu estômago dói, você vai no gastro, né? Se alguma parte do seu corpo, um joelho, um tornozelo dói, você vai no ortopedista. Então, se o seu cérebro não está funcionando corretamente, você precisa ir ao médico, você precisa ir a um neurologista, você precisa ir a um psiquiatra. Né? E esses profissionais, né, da saúde mental, da saúde neurológica, vão direcionar essa pessoa tanto para o tratamento medicamentoso adequado
e para a psicoterapia, porque o ser humano é um ser complexo, né? Então, a ação medicamentosa em si, ela não sana, ela não vai na raiz, né? A psicoterapia, existem várias abordagens, existem vários profissionais capacitados para atender a população, mas ela vai na raiz, né? Então, esse trabalho interdisciplinar, né? Onde também a gente chama a família, onde a gente inclui a família nesse processo, que é extremamente importante, né? É essencial. Eu acho assim muito interessante o trabalho da psicóloga, do psicólogo, porque o psicólogo ele deve estar presente em muitas situações, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pensa, o meu problema é psiquiátrico, eu não preciso de psicólogo porque eu estou sendo medicada, né? Então eu queria que você me falasse um pouco a respeito dessa correlação entre a psicologia e as outras, né, as outras síndromes, as outras doenças, principalmente com relação à psicologia e à psiquiatria, né? E queria também que você me dissesse um pouquinho assim, qual é a condição preocupante ou revelante que faz a gente pensar assim, olha, eu acho que eu não tô legal, que eu preciso procurar um tratamento profissional. Porque é tanta coisa, como a gente falou no começo da conversa, é tanta coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo, que a gente vai confundindo aquilo que é frustração do cotidiano, do caminhar da vida mesmo, de desafio, de conquista, de decepção, né, que é que tem mesmo na vida, ou aquilo que é patológico. Você pode estar triste porque aconteceu alguma coisa com você, ou como que é? Como que funciona isso, Paula? Vamos lá para a sua primeira pergunta. A psiquiatria e a psicologia, elas necessitam andar de mãozinha dada, né? Porque o psiquiatra, né, na procura do paciente, ele vai traçar aquele diagnóstico, ele vai entender qual é o melhor medicamento para essa pessoa, né? Porque como ele é um médico, ele vai ter que ter um olhar 360 graus para essa pessoa, entende? Entendendo se essa combinação de medicamentos, se esse paciente já faz uso de outros medicamentos, se ele já tem outros acometimentos de saúde, se eles associados vão ser positivos ou negativos para o tratamento. Mas o manejo clínico, o tratamento, a raiz, ir até a raiz e fazer a manutenção para a retomada da qualidade de vida é na psicoterapia. Porque a pessoa ela precisa compreender, para ela aceitar que ela é responsável pela melhora dela, né? Ela não pode depositar essa melhora no medicamento. Porque senão a gente vai fazer o mesmo movimento. Percebe, então a gente vai para o álcool, a gente vai para as drogas, a gente vai para as compulsões. Então essa relação que eu responsabilizo o medicamento pela minha melhora, ela não pode acontecer. A responsabilidade é minha e eu preciso buscar a ajuda necessária, a ajuda química e a ajuda psicoterápica para eu conseguir voltar a ter qualidade de vida, conseguir voltar a fazer as minhas atividades. E aí, na sua segunda pergunta, quando você, né, qual que é o olhar para eu entender que talvez eu possa estar com um comportamento depressivo? Olha, existem vários graus de depressão. Então, quando a pessoa pensa em depressão, ela já imagina uma pessoa deitada na cama, há dias sem comer, sem tomar banho. E não, esse é um olhar clássico, e não necessariamente uma pessoa que está com depressão tem esse comportamento. Então, se a gente for pensar na história, né, existem vários atores, cantores, né, extremamente competentes, no auge do seu sucesso, que pareciam ser pessoas muito felizes e que cometem o suicídio. Né? E aí você fica sem entender, né, ou até pessoas próximas da gente. Não, que a gente acha que está indo tudo bem, né? Exato, o que aconteceu com aquela pessoa? Então, não existe essa indicação daquele comportamento clássico da pessoa que se tranca. Tá? Mas é importante a gente identificar se eu estou perdendo prazer, se eu não tenho mais prazer em fazer as coisas que eu tinha antes. Em coisas simples, tá? No dia a dia, na sua rotina. Isso são indicativos que eu preciso ficar atenta. Né? Se eu tinha um prazer em estar com um amigo tomando um café, de repente eu não tenho mais esse prazer, eu não tenho mais esse desejo. Tá? É quanto a baixa do meu desejo, ela acontece de uma maneira significativa. O ser humano ele precisa desejar para sair do lugar. Se ele não deseja, ele fica naquela zona de conforto e acomodação. Isso é um indicativo.
quando eu não quero A progredir, estagnação. a estagnação, tá? Então aquele comportamento assim, eu não quero limpar minha casa, sabe? E às vezes eu não quero, eu passo a me vestir de uma maneira diferente ao qual me vestia, eu começo a ter alteração de sono, de apetite, coisas que eu tinha prazer, que eu passo a não ter mais. A minha relação com o prazer, ela modifica. Então, são características importantes para a gente ficar atenta. A Paula falou uma coisa muito interessante, e aí eu queria que você me falasse um pouco, Ronaldo, porque assim, por um grande acaso, o nome do nosso podcast é Diálogos, né? Sim. Mas a gente conversando, a gente percebe a importância, né, do diálogo. E aí quando você Correto. fala de psicologia, aí que você entende a importância maior ainda. Correto. O diálogo, para mim, é aquilo que vai poder proporcionar novamente à nossa sociedade como um todo uma grande oportunidade de nós entendermos isso e a gente se colocar a serviço disso. Eu falo dialogar muito, nós precisamos dialogar muito, não é? Já falamos aqui da sociedade complexa, a sociedade que exige muito de nós, e nós somos seres humanos, não é? E os seres humanos têm essa questão. Falo que um fator muito importante que nós temos também é a nossa capacidade de pensar, é a nossa inteligência, a nossa parte emocional, afetiva, não é? E nós precisamos dar muita atenção a isso. E o diálogo é aquilo que nos proporciona, sabe? O respeito, né? Eu tenho que ter o tempo de falar, né? E tenho que dar o tempo de ouvir também. Né? E todas as pessoas precisam disso, todo ser humano. Eu coloco, para a gente simplificar às vezes um pouco, que o ser humano ele nasce para amar e ser amado. Isso para mim é o fundamental. Se nós entendemos isso, como que é a essência humana, coloco isso como uma essência humana, que todo ser humano, nós somos 8 bilhões e tanto no planeta Terra, todos nós temos essa necessidade, não é? Então, eu vou voltar, vou dizer uma coisa anterior. Há mais de 3.000 anos, já lá na Grécia Antiga, os filósofos, os pensadores da época, eles já colocavam isso no Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Tinha isso escrito lá. Verdade. Ser Pra ou não gente ser? Para a né? gente se conhecer, não é? Conheça-te a ti mesmo, né? E eu coloco que à medida que eu me conheço, né? Quanto mais eu me conheço, fica mais fácil de eu entender o outro. Porque se nós temos a mesma essência, as mesmas necessidades, eu coloco sempre as mesmas fragilidades e as mesmas potencialidades, então à medida que eu me reconheço, que eu me entendo, eu reconheço isso no outro também. Eu não vou exigir do outro aquilo que ele não pode me dar, mas eu vou compreender as dificuldades que ele apresenta, às vezes uma impulsividade, um impulso de raiva, sabe? De uma maneira mais extravagante, né? Ou de falar, ou de ofender. Se eu me propor, se eu compreender isso, que isso faz parte de mim, eu vou compreender que faz parte do outro também. Eu acho que isso nos ajuda a ser mais compreensivos, mais atenciosos, não é? E temos mais paciência. Nós precisamos muito de paciência com as pessoas e elas com a gente também. É não verdade. é? Então é isso, é só a gente se humanizar mais. Nós estamos precisando se humanizar. Nós estamos numa sociedade muito complexa, né? Realmente. E nós, como o ente, eu coloco como o ser principal dessa sociedade, mas principal não querendo estabelecer, né, níveis de hierarquia diferencial. Sabe, eu vejo assim, nós humanos estamos no mesmo patamar que os animais, que as aves, sabe? Que as nascentes, que os rios, que os minerais, tudo que existe, nós somos parte desse meio. E a gente veio, através da sociedade, através dos tempos, nos colocando à parte, né? Como se natureza é uma coisa, eu sou outra, estou à parte da natureza. Não, nós somos parte com ela. Então, só que a gente vem perdendo muito esse vínculo e de compreender que ela nos mostra muita coisa. Quem consegue observar como é que a natureza
ela se estabelece, como que ela existe, porque para existir esse formato que nós temos na Terra, no planeta, nós tivemos aí 4,5 bilhões de anos, não é pouco, não é? Perto da nossa existência, né, que é um piscar de olhos. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos essa sabedoria, inteligência, nós temos que usar a nosso favor. Eu coloco sempre que o paraíso é aqui, sabe? O paraíso para mim não é fora da Terra, é aqui onde nós vivemos. Aqui é o paraíso. Então nós temos que saber cuidar desse paraíso, sabe? Nós temos que nos propiciarmos, né? O melhor possível de a gente obter desse meio ambiente nosso, né? Isso é possível à medida que a gente ter um olhar também amoroso para com ele. Eu acho que é importante, você tocou num ponto assim muito importante, e a Paula acho que vai concordar comigo. Essas questões da psicologia, a gente precisa se sentir pertencente, né? E a gente também precisa se sentir amado, porque não se sentir amado é um foco de muita tristeza, né? E aí a gente entra também na questão da empatia, né? As pessoas estão perdendo a empatia tanto entre si quanto com a própria natureza, né? A gente vê que não só o ser humano se coloca fora da natureza e não como pertencente, mas acima da natureza. E a gente sabe que a natureza não precisa da gente, ela vive muito bem sem nós. E quem precisa dela somos nós, estamos destruindo ela. Mas isso aí a gente vai conversar um pouco mais já. Essa questão da empatia é que eu acho que é muito importante, a gente ter empatia, se sentir pertencente, né, Paula? Angélica, o Ronaldo estava falando, eu estava aqui pensando, né? Eu trabalho há 5 anos com desenvolvimento humano dentro de organizações, né? E estou há 5 anos com a família Marx. Dentro de uma organização, né, a gente representa o funcionamento dessa organização como um funcionamento humano. Então, os departamentos são os órgãos desse corpo humano, né? A gente consegue identificar o cérebro desse corpo humano e nós projetamos as nossas relações na relação com o colega, na relação com o cliente. É muito interessante, porque mesmo você representando um papel de trabalhador, né, dentro daquilo que você tem que desenvolver, você é um ser humano. E as pessoas, e eu falo assim dessa geração de 20 a 30 anos, dentro do mercado de trabalho, a dificuldade que eu percebo que eles têm muito maior, né, de lidarem com as frustrações nos relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Porque primeiro eu preciso respeitar a hierarquia, eu preciso entender e aceitar que existe uma hierarquia. Respeitar processos, tá? Já estou entrando nesse âmbito da empatia aí, né? Respeitar processos. Então, se eu entrei para desenvolver um trabalho, mas a minha intenção é servir, a partir do momento que você pede para uma pessoa fazer algo que não compete à função dela, ela já se sente ofendida. É verdade. Só que se eu não entendo que eu estou ali para servir, a minha função é servir. A minha função na Terra é servir. Essa tem que ser a nossa premissa, em qualquer âmbito, independente da atividade que eu esteja fazendo dentro da minha casa, né, com meu marido, com meu filho, com meu cachorro, né, nós perdemos esse olhar, esse movimento. E dentro do ambiente de trabalho, as pessoas hoje têm muita dificuldade de sentir prazer em servir. Eu quero ser servido. Eu quero ser amado, né? Mas a partir do momento que eu dou, eu vou receber. Talvez eu não receba imediatamente daquela pessoa que eu gostaria que ela me retornasse. Então eu te dou um bom dia. Se eu tenho, né, a expectativa de que você tem que me devolver com um bom dia mais simpático ainda, eu posso me frustrar. Porque às vezes ele não está num bom dia. Eu estou desejando um bom dia para ele, mas às vezes ele não está. E isso não tem nada a ver comigo. E as pessoas acabam levando isso para o pessoal e perpetuam esse movimento de que ele me rejeitou, ele rejeitou o meu bom dia. Então isso cria um clima horroroso dentro, né, do ambiente. Exato. A partir do momento que eu entendo que nem tudo é sobre mim e que eu estou ali para servir, então a minha função é te desejar um bom dia. Talvez eu não esteja, mas a minha função é te desejar.
né? E às vezes, em algum momento, você vai me trazer um café, você vai me dar um abraço, e às vezes não é nem no momento que eu estava esperando, mas aquilo que eu plantei, de alguma forma aquilo vai voltar. Isso é trabalho de autoconhecimento. É você se desenvolver como ser humano. É você entender que a sua missão ela precisa estar pautada no ser, no servir e não no ter, né? Hoje, quando a gente pensa mais uma vez em rede social, as comparações, Angélica, né? Então os jovens, eles estão muito atrelados a esse movimento da comparação do corpo, da roupa, do celular, do carro, né? Estava vendo uma reportagem agora há pouco, antes de vir para cá, né? A questão dos seguidores. Tem um rapaz X que tem 8 mil seguidores na internet e que é um estelionatário e ele é referência para esses jovens porque ele usa colares enormes de ouro, carros de luxo, casacos de pele. Eu fiquei pensando, nossa, esse rapaz é referência, é modelo para os nossos jovens. 8 milhões de seguidores? É muita Isso é coisa, muito né? preocupante. Aquela questão que você colocou, né? É o estereótipo do ter, né? E não do ser. Então passa essa imagem daquilo é importante, né? Eu ter, né? Eu me identificar com, né? A indumentária, com o que se veste, com as marcas, com o perfil, e não com o ser. Então hoje o sistema, né? As redes sociais nos colocam muito também frente a pessoas que se colocam, como é que é o nome que eles se dão? Internauta? Não, a pessoa que ele influencer, Influencer. né? Influenciadores Influenciadores. digitais. Então, mas a gente vê que tem muitos influenciadores aí que influenciam uma coisa negativa, né? Eles não vêm trazer coisas positivas, né? Que é para o nosso desenvolvimento humano, para o nosso crescimento humano. Eu acho que não querendo menosprezar nenhum influenciador digital, pelo amor de Deus, Brasil afora, mas a onda, ela é tão forte que a gente nem percebe. Eu acho que a grande maioria do trabalho de influenciador digital não é pautado nessas questões importantes que a gente está conversando, não Não se é? pensa na dimensão, E na dimensão que isso traz, né, em termos de consequência comportamental para a sociedade. E assim, os que mais fazem sucesso não estão pautados no ser, estão pautados no ter. E aí quem está assistindo, quem está se influenciando por isso, também vai seguir pela vida dando valor no ter e não no ser, e aí é onde a gente entra nesse looping de doença psicológica, frustração, prazer rápido, ou então tem as pessoas que não têm condições financeiras que nunca vão alcançar, e aí essa influência vai ser uma fonte de frustração, né? Essa questão, por exemplo, da ideologia do corpo perfeito, né? Como é que eu vou idealizar a Gisele Bündchen se eu sou baixa, se eu tenho padrão, né, o perfil da brasileira, baixinha, morena, como é que eu vou me tornar essa mulher? Não vou. Eu não vou. E o quanto que as pessoas buscam por esse ideal, né? Sendo que assim, é diferente, eu não vou entrar nesse lugar da cirurgia plástica, daquilo que te faz bem, não é essa a questão, mas é quando você perde a referência de quem você é. Eu faço muito nos aconselhamentos profissionais, né? Você precisa ter a sua identidade muito bem estabelecida, muito bem clara para você, de quem você é, para você construir a sua identidade profissional. Não dá para separar quem você é, naquilo que você acredita, né? E eu falo muito isso até com o pessoal lá da Marx. Se os seus valores, se a sua missão de vida, elas não são condizentes com o lugar que você trabalha, você não vai conseguir ficar, né? Se você entra num relacionamento onde os valores, as missões, os sonhos não são condizentes, esse relacionamento ele não vai acontecer, ele não vai ser saudável. Por isso que é importante a gente entender quem somos nós, né? Para a gente desenhar onde a gente quer chegar. Quando ele trouxe o exemplo do pão e agora a realização do sonho, isso hoje é muito difícil das pessoas lidarem com as escolhas adultas, do que é ser adulto de fato. Porque ser adulto é chato,
A criança, ela necessita a satisfação do prazer imediato. Ela tem a dificuldade de lidar com o processo de tempo mesmo, da espera. Eu tô com fome, eu quero comer agora. Eu tô com sono, eu quero comer agora. Eu quero brincar agora, né? E na vida adulta, a gente tem que ter essa conversa com a gente mesmo de entender se as escolhas que a gente está fazendo estão sendo coerentes com aquilo que eu quero. Mas se eu quero um trabalho X, trabalhar na empresa X, eu estou me comportando, eu tô estudando, eu tô me aprimorando para entrar naquele lugar? Se eu quero ter um companheiro X, eu estou trabalhando esse processo dentro de mim? caminho, né? Eu estou nesse caminho? Né? Então, as pessoas também, elas estão muito incoerentes com elas mesmas. Elas querem uma coisa, mas o comportamento, o caminho é completamente diferente. Né? Eu costumo dizer que você sabe se você vai chegar a algum lugar quando você olha para o caminho que você está trilhando e simplesmente vê se ele vai dar naquele lugar que você quer chegar. Porque é como um endereço. Você sabe qual é a rua que você quer ir. Se você estiver em outra via, você não vai chegar naquele, né? Uma questão que é assim, nós vivemos nessa sociedade, né? Já colocamos que ela nos apresenta muitas dificuldades também para que a gente consiga, né, estar bem, ser feliz, não é? Existe uma coisa que eu chamo de massificação, não é? E que a gente às vezes não traz isso para nosso conhecimento, os veículos, eu chamo os veículos de comunicação, a grande mídia, né? Rádios, jornais, TVs, não é? Hoje as redes sociais, elas produzem, né, algo onde nós somos muitas vezes conduzidos né, a tomar determinados comportamentos, acreditarmos em muitos valores que às vezes não são valores adequados para a gente conviver bem socialmente, né? Bem em sociedade. Harmoniosamente. As normas, né, que a gente tem, né? Nós temos que ter normas em sociedade para a gente. Muitas vezes, durante décadas, né? Eu diria, a gente vem sendo massificado porque por trás de uma grande mídia sempre tem grandes valores, não é? Então, é aquelas pessoas que bancam todo esse sistema e nós não percebemos isso não é algo consciente. Nós reproduzimos valores, conhecimentos, informações que a gente acha que é a partir da gente mesmo e não é, não é? Isso é no dia a dia, né? No dioturno nosso, que esses veículos, né, esses meios de comunicação vêm trazendo isso, que é um modelo de como que seria o ideal para a gente ser, né? E aí que entra as dificuldades, eu acho as frustrações também, porque nem sempre a gente pode se adequar a ser aquele modelo que a sociedade exige, e vem as frustrações, não é? Uma pessoa que não consegue, não tem um poder econômico para estudar em determinada escola, fazer determinada faculdade, então muitas vezes ela vem a se frustrar. Eu vejo que as políticas públicas, né, quando tem um governo que se preocupa com elas, que abre para as políticas públicas, aí sim, aquelas pessoas que normalmente não teriam acesso e têm dificuldades, não é? Elas vão ter essa possibilidade, né, através das políticas públicas, de fazer uma universidade, de se profissionalizar, de fazer aquilo que ela deseja, né? Então, a gente tem que estar sempre atento se nós estamos sendo conduzidos ou se nós estamos nos autoconduzindo. Se nós conduzimos aquilo que realmente a gente deseja fazer, aquilo que a gente deseja ser, né? Eu acho que estar você falou a isso. você falou uma coisa muito importante. A gente acha que a gente está se autoconduzindo e não percebe que a gente está sendo manipulado. E, em segundo lugar, a gente acha que, quando você entende que você está sendo conduzido ou manipulado, você sempre acha que é favorável, e na verdade não, eu acho que é essa questão do consumo mesmo. O capitalismo, ele está de tal maneira ligado à humanidade que a gente não percebe o linear entre o ter e o ser,
né? Então você pensa que você está vendo aquilo ali para ser, mas na verdade aquilo só está sendo mostrado para você para que você tenha o desejo de ter, né? Então eu acredito que esse movimento de massificação, ele não é um movimento que vai levar a gente a caminhar sozinho, né? Ele Sim, está levando a exato. gente para continuar sendo manipulado em favor de grandes negócios, né? Sim, Grandes fortunas, grandes empresas, e são as empresas multinacionais que dominam o mercado e que estão ditando moda para que a gente siga, sim. né? Eu acho que a coisa da psicologia está exatamente nesse ponto, né, Paula, de você fortalecer o subjetivo da pessoa, né? Porque quando vem esse movimento do comportamento de manada, que a gente Aham, chama, correto. né? É interessante porque até o sentir tristeza entra nesse lugar de manipulação. Então hoje as pessoas não admitem sentir tristeza. É errado. E aí entra naquele lugar que você colocou assim: essa pessoa, ela está passando por um momento, é uma tristeza circunstancial, né? E ela está confundindo com um transtorno, com uma doença, ou ela de fato está doente? Porque esse sentimento de tristeza, de não poder sentir tristeza, ele entra nesse movimento de manada. Então, onde a gente precisa se entorpecer o tempo todo, a gente precisa postar nas redes sociais o tempo todo que a gente está bem, Provar que tá bem, que provar tá que tá ótimo, que bem, tá... só que não, gente, não, né? O nosso comportamento psíquico, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles são ondulatórios. Pensa mesmo em ondinhas, né? O que é que nos leva à questão de estar doente, né, de pensar na doença? É quando ele está nos extremos. São as emoções polares, que estão em polos. Mas nem todo dia eu vou estar feliz, nem todo dia eu vou estar triste. Existem as ondulações, né? As questões circunstanciais. Então é muito importante. Até no processo da psicoterapia, ele proporciona isso. A pessoa entender se ela de fato está adoecida ou adoecendo, ou se ela tem motivos para estar triste. Né? Se ela perdeu um emprego, final de relacionamento, né? A síndrome do ninho vazio, o filho que vai embora de casa. Essa pessoa não tem motivo para ela estar triste. Ela tem, só que ela tem o tempo dela de se reorganizar, de se levantar, de voltar para as atividades normais. A questão é quando não volta, né? A própria questão do luto. Quando isso perdura, né? Muitos meses, um ano, e essa pessoa ela não volta para as atividades normais, para aquilo que gerava prazer nela. Aí, Angélica, é o momento da gente estar atento, né? Buscar a ajuda do psiquiatra, da psicoterapia, para essa pessoa conseguir se reorganizar e voltar a ter qualidade de vida. Paula, o que que você me coloca, em que momento, a pessoa vai perceber, não sei se é uma questão, se a palavra certa seria humildade, é quando eu percebo que eu não estou me sentindo bem, eu preciso de ajuda, mas como é que passa isso para a pessoa? Como é que ela vai perceber que ela precisa de ajuda e ela tem que ter essa humildade de buscar um profissional, buscar alguém que possa realmente ajudá-la a sair daquele estado em que ela não está se sentindo bem? Como é que... Olha, é, vem muito de encontro ao acesso ou a como essa pessoa vivenciou o que é ser ajudada. A relação com a questão da ajuda, né? Porque se é uma pessoa que entendeu que se ela está no lugar de quem ajuda, isso traz um empoderamento, então ela está sempre mais disposta a ajudar do que ser ajudada. Se ela internaliza ao longo da vivência dela que a pessoa que precisa de ajuda, ela está enfraquecida, né? Isso vai ser uma grande dificuldade para essa pessoa compreender que é um ato de coragem ela se abrir para buscar ajuda. Porque ao longo da vida dela, muito provavelmente, ela se sentiu forte ajudando o outro. Ela se sentiu num lugar diferente, num lugar melhor, num lugar mais confortável do que, às vezes, se abrir para ser ajudada, identificar que ela não está bem, que ela precisa de ajuda. E isso é um grande dificultador,
né? As pessoas, e você vai percebendo, porque geralmente essas pessoas, elas acabam tendo doenças físicas, a sobrecarga mesmo, né? Então, vários casos de obesidade estão ligados a esse movimento, de que eu não preciso, eu estou aqui para te ajudar, mas eu dou conta sozinho, né? Então, isso é muito relacionado ao histórico familiar dessa pessoa. Então, às vezes, ela aprendeu que ela não podia precisar, que precisar era errado. Então, até é interessante porque a gente vai identificando na história do desenvolvimento familiar, na infância, a gente vai entendendo por que aquela pessoa internalizou que era errado pedir ajuda. Eu acho que é essa questão social, igual o homem não chora. Então, eu acho que as pessoas foram levadas a se sentir fortes. Não, eu tô medicada. Não tô medicada. Nossa, você vai no psiquiatra? Não, de jeito nenhum, né? Exato. E aí a gente também tem um dado importante, que me lembrei agora, essa questão de homem não chora e tal. A depressão, ela é mais comum entre as mulheres do que entre os homens, né? Ela atinge mais as mulheres do que os homens, né? E é por uma questão social, né? Também. Eu preciso ressaltar, né, a questão biológica, porque nós mulheres temos várias alterações hormonais, então ficamos mais suscetíveis do que os homens, né? Passamos por gestação, por puerpério, maternidade, então isso influencia o aspecto hormonal, ele tem uma influência significativa, uma desregulação hormonal, tem uma influência significativa no desenvolvimento do humor depressivo e, por consequência, a doença depressão. Mas também, se a gente contextualizar socialmente, hoje as mulheres elas não são apenas só mães, esposas, donas de casa. Hoje somos provedoras dos nossos lares. Então existe uma sobrecarga social, psicológica. Você tem que maternar, você tem que gerir, você tem que ser esposa, você tem que dar conta da sua casa, mas você também tem que trabalhar, né? Existe uma questão, né, de desigualdade salarial gigantesca, então a mulher ela ocupa o mesmo lugar profissional que um homem, mas ainda existe uma desigualdade salarial para essa mulher, então a mulher acaba sofrendo mais assédio moral e sexual nos ambientes de trabalho. Então, nesse ambiente, aspecto social, isso é muito mais pesado, é muito mais significativo para o desenvolvimento de doenças emocionais na mulher. Igual eu estava falando, Ronaldo, a mulher, por mais que ela, às vezes, tem dentro de casa um homem que ajuda, essa preocupação ainda não saiu da mente das mulheres. Porque um homem, quando ele tem uma mulher em casa cuidando de tudo, ele fica despreocupado. Agora, a mulher, quando ela tem um homem em casa cuidando de tudo, por mais eficiente que ele seja, a gente ainda permanece preocupada. Então, às vezes, você sabe que alguém está lá resolvendo para você, mas você quer ir correndo para casa para saber se resolveu bem. Então, eu acho que é uma questão muito difícil a mulher, porque isso é histórico, né? É de gerações em geração, até pelo fato da gente gerar, né? Então, se você gera e a preocupação não sai mais de você nunca mais, né? Eu falo que a culpa nasce junto com a mulher. Não eu estava trabalhando isso em terapia com uma paciente. Nós nascemos com a culpa, nós nos sentimos culpadas o tempo todo, né? A questão de sermos insuficientes. Então, se a gente está trabalhando mais, então a gente deixa de atender as necessidades dentro de casa. Se a gente atende as necessidades dentro de casa, você abre a mão de trabalhar, né, de estar no mercado de trabalho, então há o apontamento, nossa, mas você não trabalha, você não gera renda, você é sustentada, então é culpa o tempo inteiro. Ou porque você sustenta, ou porque você é sustentada, ou porque você é sustentada, ou porque você trabalha muito, ou porque você trabalha pouco, né, tá difícil. Exatamente. Bom, a gente acho que já está chegando no nosso tempo limite, e eu quero agradecer muito a sua presença e gostaria de novamente estar sentando aqui com você para falar outros assuntos de psicologia, porque eu acho que é um tema muito pertinente, né? E você tem alguma coisa para dizer para a gente, para encerrar? Quer encerrar a sua participação com uma frase? Quer agradecer? Fica à vontade. Primeiro, que a Angélica se tornará nossa colega de trabalho, porque é estudante de psicologia. Se Deus quiser. Por isso que é um assunto que a
gente adora. Né? É só agradecer o momento, a oportunidade. Nossa, feliz, muito feliz de poder contribuir um pouquinho, né, com aquilo que eu vivencio no meu dia a dia, no meu trabalho. Eu entendo que está muito ligado à missão do Instituto, né, que é semear cultura, cidadania e tecnologia. Então, hoje, se eu conseguir, né, se nós conseguimos semear, né, a importância, né, de nos atentarmos à nossa saúde mental, eu já fico imensamente feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Ronaldo, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu acredito também que este o caminho, né? O Instituto Marx, Cidadania, Ciência e Cultura, ele se propõe a isso, abrir um espaço comunitário aberto para que as pessoas possam, né, nos visitar, fazer parte das nossas atividades. Até gostaria de reforçar algumas delas que nós temos aqui no Instituto, que é a yoga, né, que nós temos com a professora Silvia, temos o Pilates com a professora Thalita, que é uma educadora física, temos o teatro emocional com a professora Karina Soares, temos as aulas de bordado com a professora Dominique, temos as aulas de desenho com o professor Bruno, as aulas de tai chi com o professor Rodrigo, pinturas de aquarela com a professora Silvia, temos o ukulele, instrumento, né, musical, com a professora Denise, e novas atividades que vão estar vindo agora, que já colocamos antes, que é o curso de redação, né, com o professor Franco, para pessoas que vão se preparar para o Enem, né, até porque a redação é o item mais valorizado, né, na nota, então isso é importante, nós estamos trazendo para o Instituto também. Vamos começar agora com a professora Carol também as aulas de xadrez, que está muito em voga, muito importante, tem até campeonato já agora aqui, né, em Barretos, e também iniciamos, né, e vai dar continuidade também a massoterapia com a nossa profissional Maria Isabel. Temos também a oferecer a nossa biblioteca, como já falamos, com mais de 3.000 exemplares de todos os temas das várias ciências biológicas, não é? E das exatas, enfim, tudo que a pessoa pensar em ter informações e quiser, ela vai ter acesso aqui aos nossos livros aqui, pode levar para casa, pode ler, e é essa a nossa intenção, não é? É ajudar, facilitar as pessoas a terem informações que às vezes não encontram nos veículos tradicionais de comunicação, mas através da leitura ela vai estar sendo estimulada, ela vai ter um conhecimento importante e, como nós sempre reproduzimos e repetimos, o conhecimento liberta. Eu queria agradecer também, Ronaldo, por você estar proporcionando para a gente, né, essa ferramenta, que é essa ferramenta de audiovisual, que é esse primeiro nosso programa, né, o nosso primeiro podcast, né, nosso primeiro episódio, né, e estar agradecendo você por nos permitir, por acreditar nas ideias, para que a gente consiga fazer dessa ferramenta, né, uma importante ferramenta de mudança, né? Correto. E para você que ficou aqui conosco, que nos ouviu até o final, muitíssimo obrigada pela atenção. Esse foi o primeiro episódio do podcast Diálogos, o podcast do Instituto Marx. Muito obrigada, fique conosco e venha fazer parte desse diálogo. Pode mandar críticas e sugestões pelas nossas redes sociais, que nós teremos outros programas ainda e podemos aí, quem sabe, estar atendendo uma demanda aí que venha pelas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo.